continuarmos com o tema sobre inclusão escolar, não podemos deixar de falar de acessibilidade, porque não adianta o aluno estar incluso e não ter direito de ir e vir, e nem de ter os materiais adequados para que ele tenha um bom desenvolvimento no ensino-aprendizagem. Então, quando a gente fala de acessibilidade e inclusão social, nós estamos nos referindo ao uso dos espaços físicos, uma acepção mais ampla, e a acessibilidade é uma possibilidade de ultrapassar barreiras, efetivar a participação de pessoas nos vários âmbitos da vida social. Uma condição fundamental a todo e qualquer processo de inclusão social se apresenta em várias dimensões, incluindo aqueles de natureza física, tecnológica, informacional, comunicacional, linguística e pedagógica, dentre outros. A promoção da acessibilidade requer eliminação dos diversos tipos de barreiras que impedem os seres humanos de realizarem atividades e exercerem funções na sociedade em que vivem em condições similares aos demais indivíduos. Este desenho retrata muito bem quando a diferença infelizmente dificulta. O que quer mostrar aqui? Que nos espaços públicos, bem como nas escolas, tanto cegos quanto com dificuldades de locomoção, surdos, ou com nanismo, ou cadeirantes, eles encontram vários obstáculos e nem sempre eles têm acesso aos diversos espaços públicos. Se nossa realidade fosse outra, eles teriam rampa de acesso, elevadores em todos os ambientes, bem como a sinalização de contraste para facilitar o acesso das pessoas que são cegas, as televisões, ou outdoors, ou os espaços que precisam de tecnologias assistivas teriam tradutores ou leitores para que eles conseguissem se comunicar com os demais. E as pessoas que sofrem nanismo tivessem equipamentos adequados para que eles conseguissem não solicitar a ajuda de estranhos nos diversos ambientes em que estão inseridos. Além disso, o Ministério da Educação, juntamente com a Universidade Federal de Santa Catarina, eles fizeram uma parceria para ver os problemas existentes nas escolas e achar algumas soluções para que as pessoas pudessem ter acesso ou ter o direito de ir e vir, como eu já falei no vídeo anterior. Além disso, é um direito, conforme preconiza o decreto de lei número 5.296 de 2004, que as escolas públicas, por mais que a gente saiba que elas não são organizadas para atender as diferenças, e que isso gerou exclusão social e educacional das pessoas com deficiência, elas têm por direito que seja revisto e que seja feito as adequações necessárias. Dentre elas são: como é a rua em frente à sua escola? Então, tem ruas que são sem faixas de pedestres, que são movimentadas e sem semáforos. Além disso, não há rebaixamento nas calçadas junto à faixa de pedestre, o que impossibilita a pessoa com dificuldade de locomoção, bem como as pessoas que usam cadeiras de rodas. Além disso, na maioria das calçadas das escolas,
elas são muito inclinadas, o que impede o acesso a pé de pessoas com deficiência motora. Outro problema evidente são que não é possível identificar a escola a partir da rua, pois o nome não é visível. Calçadas sem pavimentação ou com buracos e degraus. Obstáculos como placas, floreiras, lixeiras, postes, galhos de árvores, toldos, entulhos. Estes atrapalham a circulação das pessoas. Paradas de ônibus. Na maioria das escolas não existe parada de ônibus próxima à entrada da escola. E por isso não é possível, desde a parada de ônibus, chegar ao portão da escola em cadeiras de rodas, devido à pavimentação ser irregular e existem obstáculos e desníveis até que a criança ou aluno ou adulto chegue à escola. Além disso, não há piso tátil, direcional ou de alerta no percurso até a chegada da escola para auxiliar as pessoas com deficiências visuais. Não há alargamentos de via para possibilitar o embarque e desembarque das pessoas que são cadeirantes. E, na maior parte das escolas, não existe uma vaga específica para pessoas com deficiência no estacionamento. As soluções propostas são: que na rua em frente à escola há faixa de segurança e semáforo para pedestre, que a calçada seja rebaixada junto à faixa de pedestre, que o portal de entrada da escola seja facilmente identificado desde a calçada e possuir cor contraste com a do muro e o nome da escola em letras grandes. A calçada que contorna os muros da escola é plana e sua pavimentação é regular. Os obstáculos estão sinalizados com piso tátil de alerta e localizados fora da faixa livre para circulação. A parada de ônibus está próxima à entrada da escola. O piso tátil direciona e indica o percurso desde as paradas de ônibus até o portão da escola. Existe uma área de embarque e desembarque próxima ao portão da escola e desejável que nesta área também caiba um ônibus. Outros problemas muito comuns de quem frequenta as escolas são as escadas e as rampas. Normalmente as escadas são muito estreitas, os pisos são escorregadios e de más condições por falta de manutenção. Os degraus são muito baixos ou muito altos, muito curtos ou muito longos. Os degraus possuem tamanhos diferentes entre si. Não existe borda em cor contrastante em cada degrau para auxiliar pessoas com baixa visão. Os obstáculos nos patamares, como vasos, móveis e abertura de portas. Não existe piso tátil de alerta no início e no final da escada. Os problemas mais comuns nas rampas são que escolas com mais de um andar e sem rampas existem apenas escadas, quando a rampa ela é muito estreita. O piso é escorregadio, desnivelado e com buracos. Obstáculos nos patamares, como vasos, móveis e aberturas de porta. Rampas muito compridas e sem patamares para descanso. Rampa é muito inclinada e difícil de subir com cadeiras de roda.
Não existe piso tátil de alerta no início e no final da rampa. Outros problemas que dão sequência a essas escadas e rampas são os corrimãos e grades de proteção para rampas e escadas. Não existem corrimãos nos dois lados de todas as escadas e rampas. Não existe parede ou grade de proteção no guarda-corpo ao longo das escadas e rampas. Essa parede ou grade de proteção é muito baixa e cria situação de perigo. Não há corrimão ao alcance de crianças menores e pessoas em cadeiras de roda. Corrimãos não se prolongam no final e no início da rampa ou da escada. Corrimãos que ferem as mãos. Quais são as soluções apresentadas? Que as escadas sejam largas, com degraus em tamanhos confortáveis e com pisos antiderrapantes, firmes e nivelados. A escada e as rampas possuem patamares sem obstáculos a cada mudança de direção. Os degraus possuem bordas em cor contrastante. As escadas e as rampas possuem piso tátil de alerta em início e fim. As rampas são largas e possuem pisos antiderrapantes firmes e nivelados, com inclinação adequada para subir e descer em cadeiras de rodas. Os corrimãos são contínuos, confortáveis dos dois lados das escadas e rampas, e estão instalados em duas alturas. As paredes e as grades de proteção guarda-corpo ao longo de escadas e rampas estão em altura segura. Existem guias de balizamento ao longo das rampas que não possuem parede lateral. Em vez de construir uma rampa, pode-se instalar um elevador. Vamos dar sequência aos problemas no ambiente escolar. Em sala de aula. Em sala de aula, os problemas mais comuns são falta, contraste de cor entre pisos, paredes e móveis, carteiras com dimensões que não permitem a aproximação de cadeiras de rodas, carteiras inadequadas para crianças obesas e com estatura diferentes do grupo de alunos da sala, corredor muito estreito entre as carteiras para a passagem de cadeiras de rodas, quadro negro, muito alto para ser alcançado por crianças menores ou em cadeiras de rodas, espaços muito estreitos entre o quadro negro e as carteiras para circulação e manobra de cadeiras de roda. A solução seria o piso e as paredes os pisos e as paredes e os móveis possuírem cor contrastantes. Existe mesa adequada para aproximação e uso de crianças com cadeiras de rodas. Essa mesa localiza-se em um corredor mais largo e é possível posicioná-la em qualquer local na fileira. O quadro negro, flanelógrafo e o mural possuem altura acessível ao alcance das crianças menores em cadeiras de roda. A sala de aula possui janelas amplas que possibilitam a boa iluminação. Aberturas em paredes opostas permitem ventilação cruzada. A acessibilidade, ela vai muito além do que eu apresentei nesses slides, devido às diversas formas que ela se apresenta. Porém, há muito a que se fazer. Há muito o que se fazer no contexto escolar e nos ambientes em que convivemos em sociedade. Sabemos que, infelizmente, nossa realidade foge às nossas expectativas, e isso é um dever público, que muitas vezes mascara para
nos contentarmos com pouco e acreditarmos que está tudo bem.